Minha filha me internou contra a minha vontade. Ela só não esperava o que eu deixei no testamento. Olha, eu nunca pensei que chegaria o dia em que eu estaria aqui, falando isso pra vocês. Mas depois de tudo o que aconteceu, eu preciso desabafar. Preciso contar a verdade sobre como minha própria filha me traiu da pior forma possível. Meu nome é Helena, tenho 68 anos, e durante 45 anos da minha vida, eu construí um império. Não sou bilionária, mas trabalhei duro como comerciante. Dona de 3 lojas de roupas no centro da cidade, 2 casas alugadas e uma poupança que levei décadas para juntar. Tudo isso pensando no futuro da minha família, pensando na minha única filha, Patrícia. Patrícia sempre foi o centro da minha vida. Depois que meu marido morreu há 15 anos, ela era tudo o que eu tinha. Paguei faculdade particular de direito, comprei o primeiro carro dela, ajudei com o casamento, dei entrada no apartamento quando ela se casou com o Rodrigo. Fiz tudo isso com amor, acreditando que estava investindo no futuro de uma filha que me amava. Mas vocês não fazem ideia do que descobri nos últimos meses. E eu garanto, o que vou contar vai chocá-los tanto quanto me chocou. Tudo começou no ano passado, quando completei 67 anos. Eu sempre fui uma pessoa independente, sabe? Dirigia meu carro, cuidava das minhas lojas, fazia minhas caminhadas matinais. Claro, às vezes esquecia onde deixava a chave do carro, ou não lembrava se tinha tomado o remédio da pressão. Coisas normais da idade, nada demais. Mas a Patrícia começou a ficar, como posso dizer, excessivamente preocupada. Mãe, a senhora não deveria dirigir mais. E se acontecer alguma coisa? Mãe, por que a senhora não vende essas lojas? Já trabalhou tanto na vida. Mãe, esse apartamento é muito grande para a senhora. Por que não vai para um lugar menor, mais seguro? No início, eu achei que era carinho. Filha preocupada com a mãe, né? Mas com o tempo, essas conversas foram ficando mais insistentes, mais pressionantes. Foi aí que comecei a perceber que tinha algo estranho nessa história toda. Em março deste ano, eu estava organizando uns papéis quando encontrei uma pasta que a Patrícia havia esquecido na minha mesa. Curiosidade de mãe, né? Abri para ver o que era. Gente, quando vi aqueles documentos, quase caí para trás. Eram orçamentos. Orçamentos de casas de repouso. Não uma ou 2. 5 casas de repouso diferentes. Com valores, condições, formas de pagamento. Tinha até anotações dela. Mais barato. Localização boa. Aceita convênio. Meu coração disparou. Sentei na cadeira tentando processar aquilo. Minha filha estava pesquisando casas de repouso para mim? Sem me falar nada? Respirei fundo e decidi não confrontá-la naquele momento. Precisava entender melhor o que estava acontecendo. Mal sabia eu que essa era apenas a ponta do iceberg. Nas semanas seguintes, comecei a prestar mais atenção no comportamento da Patrícia. E cara, como eu tinha sido cega até então. Ela começou a aparecer mais em casa, sempre com uma desculpa diferente. Mãe, vim só pegar umas receitas suas. Mãe, trouxe umas compras para a senhora. Mãe, vamos almoçar juntas hoje? Mas eu percebi que ela ficava olhando tudo, vasculhando, fazendo perguntas estranhas. Mãe, onde a senhora guarda os documentos importantes? Mãe, qual é a senha do cartão? Só para emergência. Mãe, a senhora lembra onde colocou aquela procuração que fizemos no cartório? Procuração? Que procuração? Eu não lembrava de ter feito procuração nenhuma. Quando perguntei, ela disse: Ah, mãe, a senhora esqueceu? Fizemos no ano passado, para caso precisasse de alguma coisa. Documentos de rotina. Comecei a ficar desconfiada. Minha memória não estava ruim a ponto de esquecer de assinar uma procuração. Mas o que aconteceu na semana seguinte me mostrou que eu estava certa em desconfiar. Era uma terça-feira de manhã, quando a Patrícia chegou em casa acompanhada de 2 pessoas que eu nunca tinha visto. Uma mulher de jaleco branco e um homem de terno. Mãe, estes são os doutores que eu comentei. Vieram fazer uma avaliação de rotina. Que avaliação? Que história era essa? A mulher se apresentou como psicóloga e começou a fazer perguntas estranhas. A senhora tem dificuldade para lembrar das coisas? Já se perdeu indo a lugares conhecidos? Sente confusão mental? Tem episódios de agressividade? Eu respondi que não, que estava bem. Mas eles continuavam insistindo, fazendo mais perguntas, anotando tudo. O homem se apresentou como assistente social
e ficou olhando a casa toda, fazendo anotações. Depois de 1 hora, eles saíram. A Patrícia ficou. Mãe, eles acham que a senhora precisa de mais cuidados. Talvez seja melhor ir para um lugar onde tenha pessoas especializadas. Foi aí que caiu a ficha. Aqueles não eram doutores fazendo avaliação de rotina. Era uma perícia. E minha própria filha tinha armado isso tudo para me internar à força. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei pensando em tudo, tentando entender como tinha chegado nesse ponto. No dia seguinte, liguei para o meu advogado, Dr. Antônio, que cuida dos meus negócios há 20 anos. Dr. Antônio, preciso falar com o senhor urgente. Marquei encontro no escritório dele. Quando cheguei, contei tudo o que estava acontecendo. Ele ficou sério e disse: Dona Helena, vou ser direto com a senhora. Recebi uma ligação da sua filha semana passada. Ela queria saber sobre seus bens. Disse que a senhora estava com problemas de memória e que precisava organizar as coisas. Senti o sangue gelar. Que tipo de organização? Ela perguntou sobre procuração, testamento, como transferir a administração dos bens. Disse que era preventivo, mas agora entendo o que está acontecendo. Mas aí ele me disse algo que mudou minha vida completamente. Dona Helena, há 3 meses sua filha veio aqui com uma procuração com sua assinatura. Eu achei estranho porque a senhora sempre vinha pessoalmente, mas ela disse que a senhora estava indisposta. Com essa procuração, ela já consultou sobre venda das suas lojas e das casas alugadas. Gente, eu quase desmaiei ali mesmo. Minha filha tinha falsificado minha assinatura numa procuração e estava tentando vender meus bens pelas minhas costas. Dr. Antônio, eu nunca assinei procuração nenhuma, e ela quer me internar para ter acesso total aos meus bens. Foi nesse momento que entendi a dimensão da traição. Não era só uma filha preocupada. Era um plano calculado para me tirar de cena e ficar com tudo que eu construí na vida. Saí do escritório do advogado com o coração partido, mas também com uma determinação que eu nunca senti na vida. Se minha filha queria jogar sujo, ia encontrar uma adversária à altura. Dr. Antônio me orientou. Dona Helena, temos que agir rápido. Se ela conseguir a interdição judicial, vai ser muito mais difícil reverter. Vamos preparar nossa defesa. Mas eu não queria só me defender. Queria que ela pagasse pelo que estava fazendo. Doutor, quero fazer um novo testamento. Agora. Tem certeza? É uma decisão séria. Nunca tive tanta certeza de nada na vida. Passamos a tarde toda elaborando um documento que ia virar a mesa completamente. E vocês não fazem ideia do que eu incluí nesse testamento. Enquanto eu organizava minha estratégia, Patrícia acelerou os planos dela. Na quinta-feira seguinte, ela apareceu em casa de novo, mas dessa vez com mais gente. 2 homens grandes, uma enfermeira e uma van estacionada na frente. Mãe, chegou a hora. Os doutores disseram que a senhora precisa de cuidados especializados. É pelo seu próprio bem. Patrícia, eu não vou a lugar nenhum. Estou bem aqui na minha casa. Mãe, por favor, não torna isso mais difícil. É temporário, só até a senhora se estabilizar. Os homens se aproximaram. Um deles disse: Senhora, temos uma ordem judicial. A filha da senhora tem sua curatela provisória. Curatela provisória? Como assim? Patrícia mostrou uns papéis. Mãe, como a senhora está com problemas de memória e comportamento alterado, o juiz autorizou que eu cuide dos seus interesses. Foi aí que percebi que ela tinha conseguido. Através de laudos falsos e testemunhas mentirosas, minha própria filha havia me declarado incapaz perante a justiça. Não tive escolha. Eles literalmente me carregaram para a van. Durante o trajeto, Patrícia sentou do meu lado e disse: Mãe, sei que está brava comigo agora, mas um dia vai entender. Faço isso porque te amo. Amor? Que amor era esse que roubava, mentia e traía? Me levaram para uma casa de repouso no outro lado da cidade. Um lugar limpo, mas frio. Funcionários gentis, mas impessoais. Quartos pequenos com 2 camas, refeitório coletivo, atividades monitoradas. No primeiro dia, uma assistente social veio conversar comigo. Senhora Helena, sua filha nos explicou sua situação. Sabemos que no início é difícil se adaptar, mas logo a senhora vai se sentir em casa. Eu quero falar com meu advogado. Claro, mas precisamos da autorização da sua curadora. Curadora. Patrícia tinha se tornado minha curadora. Isso significava que ela controlava tudo. Minhas finanças,
Minhas decisões médicas, meus contatos. Passei os primeiros dias tentando entender as regras daquele lugar. Descobri que eu podia receber visitas, mas elas eram monitoradas. Podia fazer ligações, mas com supervisão. Podia sair, mas só acompanhada e com autorização prévia. Era uma prisão disfarçada de cuidado médico. Uma coisa que vocês precisam saber. Casa de repouso é lugar de muita conversa. Os idosos ficam ali trocando histórias o dia todo. E foi conversando que descobri coisas que me deixaram ainda mais chocada. Dona Marlene, uma senhora de 72 anos que dividia o quarto comigo, me contou: Helena, sabe por que estou aqui? Meu filho queria vender minha casa para pagar as dívidas dele. Como eu não aceitei, ele arrumou um laudo dizendo que eu tenho Alzheimer. Seu João, de 75 anos, contou algo parecido. Minha nora convenceu meu filho que eu estava gastando muito dinheiro. Disse que eu estava sendo explorado por golpistas. Resultado: estou aqui e ela administra minha aposentadoria. Dona Vera foi mais direta. Minha filha me trouxe aqui dizendo que era temporário, só para eu me recuperar de uma pneumonia. Isso faz 8 meses. Descobri que aquela casa de repouso estava cheia de idosos que foram internados contra a vontade por familiares interessados em seus bens. A primeira visita da Patrícia demorou 1 semana para aparecer. Quando veio, trouxe flores e um sorriso falso. Oi, mãe, como está se adaptando? Patrícia, me tira daqui. Eu não preciso estar neste lugar. Mãe, os médicos disseram que a senhora precisa de tempo. Está se alimentando bem? Tomando os remédios? Que remédios? Eles estavam me dando remédios que eu nunca tomei na vida. Quando perguntei, disseram que era para estabilizar o humor e melhorar a memória. Patrícia, eu quero ver meus documentos. Quero falar com o Dr. Antônio. Mãe, agora quem cuida dessas coisas sou eu. A senhora não precisa se preocupar com isso. Foi nesse momento que ela soltou a informação que confirmou todas as minhas suspeitas. Ah, mãe. Acabei fechando a venda da loja da Rua das Flores. Estava dando muito trabalho e pouco lucro. O dinheiro está guardado numa conta que abri para a senhora. Conta que ela controlava, é claro. Depois dessa visita, entendi que precisava acelerar meu contra-ataque. Durante os primeiros 15 dias na casa de repouso, observei tudo. Horários, rotinas, funcionários, regras de visita. Descobri que às quartas-feiras tinha um grupo de voluntários que vinham fazer atividades. Entre eles, uma advogada aposentada chamada Doutora Luciana. No primeiro encontro com ela, fingi que estava participando da atividade de artesanato, mas na verdade, estava estudando ela. Percebi que era uma pessoa séria, atenta, e que ficava incomodada com algumas situações que via ali. Na segunda quarta-feira, criei coragem. Doutora Luciana, posso conversar com a senhora em particular? Claro, dona Helena. Contei minha história toda. Ela me ouviu com atenção e disse: Dona Helena, infelizmente isso é mais comum do que imaginamos. Mas a senhora tem que entender. Sair dessa situação não é fácil. Requer provas, tempo e, principalmente, estratégia. Foi aí que ela me deu o conselho que mudou tudo. A senhora precisa documentar tudo, cada conversa, cada decisão tomada por sua filha sem seu consentimento, cada procedimento médico desnecessário. E, principalmente, precisa ter acesso aos seus direitos legais. Com a ajuda da doutora Luciana, comecei minha própria investigação. Ela me ensinou a pedir, através dos canais oficiais da Casa de Repouso, cópias de todos os documentos relacionados à minha internação. Quando os papéis chegaram, a situação era pior do que eu imaginava. O laudo psicológico dizia que eu apresentava sinais de demência senil, episódios de agressividade e incapacidade para gerir meus próprios bens. Tudo mentira. O laudo médico afirmava que eu tinha perda significativa de memória, desorientação temporal e necessidade de cuidados especializados permanentes. Mais mentiras. Mas o pior eram as testemunhas. Patrícia havia apresentado depoimentos de 3 pessoas, dizendo que me viram confusa, perdida e falando sozinha, em várias ocasiões. Uma das testemunhas era a Silvana, manicure que frequentava minha casa há anos. Quando li o depoimento dela, quase tive um infarto. Dona Helena está muito esquecida. Semana passada perguntou 3 vezes se eu já tinha chegado. Também falou que ia viajar para a Europa. Mas filha dela,
me disse que viagem nenhuma estava marcada. A safada da Patrícia tinha comprado testemunhas falsas para me incriminar. Mas vocês acham que a história para por aí? Não, gente. O pior ainda estava por vir. A doutora Luciana conseguiu, através de contatos dela no fórum, uma cópia não oficial dos processos que corriam no meu nome, e descobrimos algo que me deixou sem chão. Patrícia não estava só vendendo meus bens, ela estava contraindo dívidas em meu nome. Tinha empréstimos no banco usando minhas casas como garantia, financiamentos de carro, cartões de crédito desbloqueados, tudo usando a procuração falsificada, e agora a curatela. Dona Helena, disse a doutora. Luciana, sua filha deve estar com problemas financeiros sérios. Ela está usando seus bens para cobrir buracos na vida dela. Foi aí que lembrei de conversas que tinha ouvido entre ela e o marido nos últimos meses. Discussões sobre dinheiro, cobranças, pressão financeira. Patrícia estava falida e decidiu usar minha herança como salvação. Mas ela não sabia que eu estava descobrindo tudo. E principalmente não sabia o que eu estava preparando para ela. Lembram que eu falei que fiz um novo testamento com o Dr. Antônio? Pois é, chegou a hora de contar o que exatamente eu coloquei nele. Durante uma das atividades na casa de repouso, consegui ligar para o Dr. Antônio usando o telefone da administração, dizendo que era emergência familiar. Expliquei minha situação e ele me deu uma informação importante. Dona Helena, o testamento que fizemos está registrado e é válido. Independentemente da curatela, a senhora mantém o direito de dispor de seus bens em caso de morte. Doutor, quero fazer algumas alterações. Pode me dizer quais? E aí, gente, eu contei para ele exatamente o que queria fazer. Um plano que ia ensinar uma lição que Patrícia jamais esqueceria. Primeiro, toda a minha herança seria dividida em 3 partes iguais. 1/3 para Patrícia, porque apesar de tudo, ainda era minha filha. 1/3 para instituições de caridade que cuidam de idosos e 1/3 para a criação de um fundo de assistência jurídica para idosos vítimas de golpes familiares. Segundo, Patrícia só receberia sua parte se cumprisse uma condição: trabalhar durante 2 anos como voluntária em casas de repouso, ajudando idosos que foram abandonados pelas famílias. Terceiro, se ela recusasse a condição, sua parte também iria para a caridade. Quarto, e aqui vem o melhor, eu incluí uma carta explicando todos os motivos da minha decisão. Uma carta que seria lida publicamente no inventário, detalhando como minha própria filha me traiu, mentiu, falsificou documentos e me internou à força para roubar meus bens. Dr. Antônio, quero que essa carta seja anexada ao processo de inventário como última vontade da falecida. Quero que todo mundo saiba o tipo de pessoa que minha filha se tornou. Mas vocês acham que eu ia ficar ali esperando morrer para aplicar minha vingança? Claro que não. A doutora Luciana me ajudou a entrar em contato com um advogado especializado em direitos dos idosos. Através de uma ligação clandestina, expliquei minha situação e ele me orientou sobre os próximos passos. Dona Helena, a senhora precisa requerer a anulação da curatela por vício de consentimento e falsidade documental. Mas para isso, precisa estar fora da casa de repouso. Como assim? A senhora precisa provar que tem condições de viver independentemente. Enquanto estiver internada, o juiz vai assumir que realmente precisa de cuidados especiais. Foi aí que a doutora Luciana sugeriu algo arriscado. Helena, eu posso te ajudar a sair daqui. Tenho uma amiga que tem uma pousada no interior. Você ficaria lá enquanto organizamos sua defesa jurídica. Era uma fuga, mas uma fuga necessária para reconquistar minha liberdade. O plano era simples. Durante uma das atividades externas da casa de repouso, passeio no shopping, eu me separaria do grupo e encontraria a doutora Luciana no estacionamento. Na quarta-feira seguinte, fingi estar animada com o passeio. Que bom! Fazia tempo que não saía daqui. Durante o trajeto, memorizei o percurso. No shopping, disse para a enfermeira que ia no banheiro. Em vez disso, subi para as escadas rolantes, atravessei para outra ala e desci pelo elevador social. A doutora Luciana me esperava com o carro ligado. Rápido, Helena! Entramos e saímos de lá antes que alguém percebesse minha ausência. Pela primeira vez em 2 meses, eu estava livre. A pousada ficava numa cidade pequena, a 2 horas da capital.
Um lugar tranquilo, rodeado de montanhas, onde eu podia pensar e organizar minha estratégia em paz. A dona da pousada, Dona Carmen, era amiga da doutora Luciana e sabia da minha situação. Me recebeu com carinho. Fique à vontade, Dona Helena. Aqui a senhora está segura. Nos primeiros dias, eu mal conseguia acreditar que estava livre. Podia acordar na hora que quisesse, escolher o que comer, ligar para quem precisasse, sair quando tivesse vontade. Mas também sabia que Patrícia ia descobrir minha fuga e que as coisas iam ficar mais complicadas. Não demorou. No segundo dia na pousada, a doutora Luciana me ligou. Helena, sua filha está movendo céus e terras para te encontrar. Já foi na polícia, disse que você foi sequestrada, está espalhando sua foto nas redes sociais. Sequestrada? Ela tinha coragem de me acusar de ser vítima quando era ela a criminosa. O que fazemos agora? Você precisa se apresentar às autoridades voluntariamente, mas acompanhada de um advogado. Assim você prova que está bem e que saiu por vontade própria. Foi aí que tomei uma decisão arriscada. Ia voltar para a cidade e enfrentar Patrícia cara a cara. Marcamos encontro no fórum, numa audiência de conciliação. Patrícia chegou com 2 advogados. Eu cheguei com o Dr. Mário, o advogado que a doutora Luciana havia indicado. Quando Patrícia me viu, fingiu alívio. Mãe, graças a Deus. Onde a senhora estava? Estava morta de preocupação. Patrícia, para de mentir. Nós duas sabemos exatamente por que eu saí daquela casa de repouso. O juiz pediu para conversarmos em particular primeiro. Foi aí que tive a conversa mais difícil da minha vida com minha filha. Patrícia, eu sei de tudo. Sei da procuração falsa. Sei dos empréstimos que você fez em meu nome. Sei que você vendeu minha loja. Sei que pagou testemunhas para me incriminar. Ela ficou pálida. Mãe, Deixa eu terminar. Sei que você e o Rodrigo estão com problemas financeiros. Sei que vocês devem muito dinheiro, mas nunca imaginei que você seria capaz de me trair dessa forma. Aí, ela disse algo que me deixou com mais raiva ainda. Mãe, eu fiz isso para proteger a senhora. A senhora estava sendo irresponsável com o dinheiro, tomando decisões ruins. Alguém ia acabar aplicando golpe. Patrícia, o único golpe que houve aqui foi o seu contra mim. Durante a audiência, apresentamos todas as provas que eu tinha coletado. A procuração falsificada, os laudos médicos duvidosos, os depoimentos das testemunhas compradas, os empréstimos fraudulentos. O promotor que acompanhava o caso ficou indignado. Meritíssimo. Temos aqui um caso claro de estelionato contra vulnerável, falsificação de documento e cárcere privado. Patrícia tentou se defender. Juiz, eu só queria cuidar da minha mãe. Ela estava realmente confusa, esquecida. Mas aí o Dr. Mário apresentou algo que destruiu completamente a versão dela. Um vídeo. Meritíssimo, tenho aqui gravações de conversas telefônicas entre a ré e as supostas testemunhas, onde ela oferece pagamento em troca de depoimentos falsos. Como ele conseguiu essas gravações? A doutora Luciana tinha contatos na Polícia Civil que estavam investigando esquemas similares na cidade. Mas vocês acham que a história termina aí? Não, gente. Ainda tinha uma bomba para explodir. Durante a audiência, o doutor Mário pediu para apresentar mais uma evidência. Meritíssimo. Descobrimos que este não é um caso isolado. A ré já tentou esse mesmo golpe com outra pessoa. Como assim? Perguntou o juiz. A sogra dela, senhora Marieta, mãe do seu genro Rodrigo. Há 2 anos, ela tentou conseguir a curatela da idosa alegando demência. Por sorte, a família percebeu a tempo e impediu. Patrícia ficou branca. Rodrigo, que estava acompanhando a audiência, levantou. Isso não é verdade. Minha mãe realmente tinha problemas. Senhor Rodrigo, continuou o Dr. Mário, temos aqui os laudos médicos da sua mãe feitos na época e laudos independentes posteriores. Sua mãe estava perfeitamente lúcida. Sua esposa tentou aplicar o mesmo golpe na minha cliente. Descobrimos que Patrícia e Rodrigo eram especialistas em golpes contra idosos da própria família. O juiz não teve dúvidas. Anulo imediatamente a curatela da senhora Helena, por vício de consentimento e falsidade documental. Determino a abertura de inquérito policial para investigação de estelionato, falsificação de documento e cárcere privado. Patrícia foi presa ali mesmo. Rodrigo também. Quando os policiais se aproximaram dela,
Patrícia me olhou com ódio e gritou: "A senhora vai se arrepender disso. Sou sua única filha. Quando a senhora morrer, não vai ter ninguém." Foi aí que sorri e disse algo que ela jamais vai esquecer. "Patrícia, você tem razão. Quando eu morrer, você realmente não vai ter ninguém. Porque não vai ter herança nenhuma também." Após a prisão da Patrícia, voltei para minha casa. Doutor. Antônio me ajudou a regularizar toda a situação financeira. Cancelamos os empréstimos fraudulentos, recuperamos as vendas indevidas, bloqueamos as contas que ela havia aberto. Patrícia ficou presa por 3 meses. Quando saiu, veio na minha casa tentar uma reconciliação. "Mãe, me perdoa. Eu estava desesperada, com dívidas, pressionada. Fiz besteira, mas ainda sou sua filha. Patrícia, você é minha filha biologicamente. Mas depois de tudo que fez, você não é mais minha família. Mãe, não fala assim. A senhora é tudo que eu tenho." Foi aí que resolvi contar sobre o testamento. "Patrícia, já que você se preocupa tanto com herança, vou te contar uma novidade. Fiz um novo testamento." Ela se animou. "Que bom, mãe. A senhora fez certo em organizar tudo. Você vai receber 1/3 da herança. E o resto? Os outros 2/3 vão para a caridade. Para instituições que cuidam de idosos abandonados pelos filhos." Ela ficou em choque. "Mãe, a senhora não pode fazer isso comigo." "Posso sim. E tem mais. Para receber sua parte, você vai ter que trabalhar 2 anos como voluntária numa casa de repouso." A cara dela foi impagável. Raiva, desespero, incredulidade, tudo junto. "Mãe, isso é vingança. A senhora está sendo cruel." "Cruel? Patrícia, cruel foi você me internar à força, roubar meus bens, comprar testemunhas para me incriminar. Eu estou sendo justa." Expliquei as condições detalhadamente. "Você vai trabalhar 2 anos, sem receber nada, cuidando de idosos que foram abandonados pelas famílias. Vai trocar fraldas, dar banho, fazer companhia, ouvir histórias. Vai aprender o que significa cuidar com amor, não por interesse. E se eu não aceitar? Aí sua parte também vai para a caridade." "Você não recebe nada." Patrícia tentou argumentar, chorar, implorar, mas eu estava irredutível. Ela tinha feito sua escolha quando decidiu me trair. Agora tinha que lidar com as consequências. A carta que vai abalar tudo. Mas vocês querem saber qual foi a parte mais genial do meu plano? A carta que anexei ao testamento. Quando eu morrer, e espero que demore muito ainda, essa carta vai ser lida publicamente durante o inventário. Nela, conto tudo o que aconteceu. Cada detalhe da traição, cada mentira, cada documento falsificado. Quero que todos saibam o tipo de pessoa que minha filha se tornou. Escrevi na carta. Quero que ela carregue para sempre a vergonha do que fez comigo. A carta também explica por que dividi a herança daquela forma. Não estou fazendo isso por vingança, mas por justiça. Se Patrícia aprender a valorizar os idosos através do trabalho voluntário, talvez descubra o amor verdadeiro que deveria ter tido por mim. Se não aprender, pelo menos o dinheiro servirá para ajudar pessoas que realmente precisam. Imaginem a cena. Patrícia no cartório, ouvindo minha carta sendo lida na frente de parentes, amigos, vizinhos. A humilhação pública que ela tanto merece. Ah, e o Rodrigo? Ele se divorciou da Patrícia antes mesmo do julgamento começar. Espertinho, né? Tentou se livrar da responsabilidade alegando que não sabia de nada. Mas a investigação descobriu que ele estava envolvido até o pescoço. Foi ele quem indicou os médicos que fizeram os laudos falsos. Foi ele quem sugeriu as testemunhas compradas. Foi ele quem planejou todo o esquema financeiro. Rodrigo foi condenado a 4 anos de prisão. Patrícia, por ser a mandante, pegou 6 anos. Quando soube da sentença, senti um alívio enorme. Justiça tinha sido feita. Hoje, 2 anos depois de tudo isso, posso dizer que estou vivendo a melhor fase da minha vida. Reabrimos as lojas, a que Patrícia vendeu. Conseguimos reaver na justiça. Voltei a dirigir meu carro. Faço minhas caminhadas matinais. E, principalmente, descobri uma nova família. A doutora Luciana se tornou uma amiga inseparável. Dona Carmen da Pousada me visita todo mês. Dr. Mário virou meu advogado de confiança e também um grande amigo. Comecei a trabalhar como voluntária numa ONG que ajuda idosos vítimas de violência familiar.
Minha experiência tem ajudado muita gente a identificar sinais de golpe e se proteger. Descobri que família não é só sangue. Família é quem te ama, te respeita, te protege. E essas pessoas eu encontrei fora dos laços sanguíneos. No mês passado, Patrícia me procurou de novo. Ela cumpriu 1 ano de prisão e conseguiu sair em liberdade condicional. Chegou em casa chorando. Mãe, eu aprendi que estava errada. Na prisão, tive tempo para pensar em tudo o que fiz. Me perdoa? Olhei para ela e senti pena. Pena da mulher em que minha filha se transformou. Patrícia, perdão é algo que se conquista, não que se pede. Se você realmente mudou, prove através de ações. Como? Aceite as condições do testamento. Trabalhe como voluntária numa casa de repouso. Dedique sua vida a cuidar de idosos com amor. Mostre que aprendeu o valor do que destruiu. Ela ficou em silêncio por um tempo e depois perguntou: se eu fizer isso, a senhora muda o testamento? E foi aí que percebi que ela não tinha mudado nada. Ainda estava pensando no dinheiro. Patrícia, o testamento continua como está. Você trabalha 2 anos por consciência, não por herança. Se não entendeu isso ainda, é porque não aprendeu nada. Vocês querem saber o que Patrícia decidiu? Ela recusou. Mãe, 2 anos da minha vida para receber só 1/3? Não vale a pena. Então você não recebe nada. Tudo bem. Vou refazer minha vida longe daqui. A senhora pode ficar com seu dinheiro e sua consciência. Foi embora e nunca mais voltou. Soube por terceiros que ela se mudou para outro estado. Está tentando recomeçar a vida. Parte de mim ficou triste. Afinal, ainda era minha filha. Mas a maior parte se sentiu aliviada. Finalmente estava livre dela. Vocês podem pensar que fui muito dura, que uma mãe não deveria fazer isso com uma filha, mas deixem eu contar as consequências positivas do que aconteceu. Primeiro, 3 idosos que estavam na mesma casa de repouso que eu conseguiram sair de lá depois que nossa denúncia foi investigada. Eles voltaram para suas casas e recuperaram o controle de seus bens. Segundo, o esquema de laudos falsos foi desmantelado. 4 médicos e 2 psicólogos perderam os registros profissionais por participar de fraudes. Terceiro, minha história virou caso de estudo na ONG onde trabalho. Já ajudamos mais de 50 famílias a identificar tentativas de golpes similares. Quarto, o fundo de assistência jurídica que criei com parte da minha herança já ajudou 15 idosos a recuperarem seus bens roubados por familiares. Minha dor se transformou em força para proteger outras pessoas. Vocês sabem o que mais me marca nessa história toda? Não é a traição da Patrícia. Não é o tempo que passei presa naquela casa de repouso. Não é nem mesmo a dor de perder uma filha. O que mais me marca é ter descoberto, aos 68 anos, que eu era mais forte do que imaginava. Durante décadas, vivi pensando que precisava proteger minha filha, dar tudo para ela, sacrificar tudo por ela. Quando descobri que ela estava me traindo, meu primeiro instinto foi ficar arrasada, me sentir culpada. Mas depois veio a raiva. E da raiva veio a determinação. E da determinação veio a coragem para lutar. Aprendi que não importa a idade que você tem, nunca é tarde para defender sua dignidade. Essa experiência me ensinou muito sobre família. Durante anos, acreditei que família era sagrada, que filhos sempre amam os pais, que sangue é mais forte que tudo. Mas descobri que existem filhos que veem os pais apenas como fonte de recursos, que existem pessoas que são capazes de trair quem mais as amou na vida, que família ruim é pior que não ter família nenhuma. Por outro lado, descobri que existem pessoas que, sem ter nenhum laço sanguíneo comigo, foram capazes de arriscar tudo para me ajudar. A doutora Luciana, Dona Carmen, Doutor Mário, eles se tornaram minha verdadeira família. Família não é quem nasceu com você. Família é quem escolhe ficar com você. Muita gente me pergunta: Dona Helena, a senhora não se arrepende? Não sente falta da Patrícia? É uma pergunta difícil de responder. Claro que sinto falta da filha que criei, da menina que amei, da jovem em quem investi tanto amor, mas essa pessoa não existe mais. A Patrícia que tentou me roubar, que me internou à força, que falsificou documentos, essa pessoa nunca foi minha filha de verdade. Era uma estranha usando o rosto de quem eu amava. Não dá para sentir falta de alguém que nunca existiu realmente.
Se tem uma coisa que quero deixar claro para quem está assistindo isso, principalmente para os idosos, não aceitem ser tratados como incapazes. Idade não é sinônimo de incapacidade. Esquecimento eventual não é demência. Cansaço não é invalidez. Se alguém da sua família começar a insistir muito para você descansar, não se preocupar com negócios, deixar que eles cuidem de tudo, desconfiem. Se aparecerem médicos que você não conhece querendo fazer avaliações, se começarem a falar em casas de repouso temporárias, se sugerirem procurações só por segurança, fujam. Ninguém tem o direito de decidir sua vida por você enquanto você estiver lúcido e capaz. Essa experiência me transformou completamente. Antes, eu era uma mulher que vivia em função dos outros. Primeiro do marido, depois da filha. Sempre colocando minhas necessidades em segundo plano. Hoje, aprendi a valorizar minha própria companhia. Aprendi que posso ser feliz sozinha. Aprendi que tenho o direito de ser egoísta com meu tempo, meu dinheiro, minha energia. Não estou dizendo que virei uma pessoa amarga ou fechada. Pelo contrário, sou mais aberta que nunca. Mas agora, escolho com quem dividir minha vida. Não aceito mais qualquer pessoa só porque é família. Aprendi que respeito próprio não é opcional. É fundamental. Vocês querem saber qual vai ser minha verdadeira herança? Não é o dinheiro. Não são as casas. Não são as lojas. Minha herança vai ser essa história. Vai ser o exemplo de que é possível se defender, mesmo quando tudo parece perdido. Vai ser a prova de que coragem não tem idade. Cada idoso que eu ajudar através da ONG, cada família que conseguir se proteger porque ouviu minha história, cada pessoa que aprender a se valorizar, essa é minha verdadeira herança. O dinheiro acaba. O exemplo permanece. Vocês devem estar se perguntando: por que decidir contar essa história publicamente? Por que expor minha família dessa forma? A resposta é simples. Porque não posso ser a única. Enquanto eu estava pesquisando sobre meu caso, descobri que milhares de idosos passam pela mesma situação todos os anos. Filhos, netos, genros, noras que se aproveitam da confiança dos mais velhos para roubar, enganar, internar à força. A maioria dessas vítimas nunca consegue se defender porque não sabe que tem direitos, não conhece os sinais de alerta, não tem coragem para enfrentar a família. Se minha história ajudar uma pessoa a se proteger, valeu a pena a exposição. Quando eu morrer, e repito, espero que demore muito ainda, quero que leiam minha carta no inventário. Quero que todos saibam exatamente o que aconteceu. Não por vingança, mas por justiça. Patrícia precisa carregar as consequências dos seus atos. Não só as consequências legais, mas as consequências sociais também. Quero que quando alguém ouvir o nome dela, lembre da mulher que traiu a própria mãe. Quero que ela tenha que conviver com a vergonha pro resto da vida. Algumas lições só se aprendem quando doem. E para vocês que têm pais ou avós idosos, deixo uma reflexão. Cuidar não é controlar. Amar não é decidir pela pessoa. Proteger não é infantilizar. Se vocês realmente amam seus familiares idosos, respeitem as escolhas deles. Conversem antes de decidir. Incluam eles nas decisões que afetam suas vidas. E principalmente, nunca vejam a velhice como oportunidade de se apropriar do que não é seu. A herança existe para depois da morte, não antes. Quem ama, cuida. Quem não ama, explora. Hoje acordo todos os dias agradecendo por ter descoberto a verdade a tempo, por ter tido coragem para lutar, por ter encontrado pessoas que realmente se importavam comigo. Minha rotina é simples. Acordo cedo, faço minha caminhada, cuido das lojas, trabalho na ONG, encontro com os amigos. À noite, leio, assisto TV, faço crochê. Não é uma vida cheia de luxos ou emoções, mas é uma vida com dignidade. Uma vida onde ninguém me trata como incapaz. Uma vida onde minhas decisões são respeitadas. E vocês não fazem ideia de como isso é libertador. Antes de terminar, quero contar a vocês sobre a última conversa que tive com Patrícia, há 6 meses. Ela me ligou de madrugada, chorando. Mãe, estou passando dificuldades. Não tenho emprego, não tenho onde morar. Me ajuda? Por um segundo, meu coração de mãe quis dizer sim. Quis esquecer tudo o que havia acontecido e abraçar minha filha. Mas aí lembrei de tudo. Da casa de repouso, das mentiras, da traição, da falta de arrependimento verdadeiro. Patrícia, você fez sua escolha.
Agora tem que viver com as consequências. Mãe, todo mundo merece uma segunda chance. Você teve sua segunda chance quando saiu da prisão. E terceira chance quando ofereci o trabalho voluntário. Você recusou porque só pensava no dinheiro. Foi a última vez que falamos. Se vocês tirarem uma lição dessa história toda, que seja esta. Nunca permitam que ninguém desrespeite vocês em nome do amor. Amor verdadeiro respeita. Amor verdadeiro protege sem controlar. Amor verdadeiro quer o melhor para a pessoa amada, não o melhor para si mesmo. Quando alguém diz, faço isso porque te amo, enquanto te fere, te controla, te diminui, essa pessoa não te ama. Essa pessoa te usa. Não confundam possessão com proteção. Vocês sabem qual foi a maior transformação que essa experiência trouxe para minha vida? Não foi descobrir quem eram meus verdadeiros amigos. Não foi aprender a me defender. Não foi nem mesmo aceitar a perda da minha filha. A maior transformação foi descobrir que eu gosto de mim mesma. Durante décadas, vivi tentando ser a esposa perfeita, a mãe perfeita, a comerciante bem-sucedida. Sempre me cobrando, sempre me sacrificando, sempre colocando a aprovação dos outros acima da minha própria satisfação. Quando fiquei sozinha de verdade, sem marido, sem filha, sem ninguém para agradar, descobri que eu era uma pessoa interessante, que tinha opiniões próprias, gostos próprios, sonhos próprios. Descobri que minha própria companhia era suficiente. Muita gente esperava que eu me arrependesse das minhas decisões, que eu voltasse atrás no testamento, que eu perdoasse a Patrícia, que eu tentasse uma reconciliação. Mas vocês sabem de uma coisa? Eu não me arrependo de nada. Não me arrependo de ter descoberto a verdade. Não me arrependo de ter lutado pela minha liberdade. Não me arrependo de ter punido quem me traiu. Não me arrependo de ter colocado limites. Me arrependo apenas de não ter feito isso antes. Tem gente que acha que fui muito dura com a Patrícia, que uma mãe deveria perdoar sempre, que família é sagrada. Mas deixem eu explicar qual é a verdadeira justiça nessa história. Patrícia teve todas as oportunidades do mundo. Teve educação paga, apoio financeiro, amor incondicional, teve chances de se redimir após o erro, teve ofertas de reconciliação com condições justas. Ela escolheu, em cada momento, o caminho mais egoísta. Escolheu mentir em vez de conversar. Escolheu roubar em vez de pedir ajuda. Escolheu humilhar em vez de cuidar. A justiça não é dar para ela o que ela não deu para mim. A justiça é ela colher o que plantou. Quando eu partir deste mundo, quero que lembrem de mim como a mulher que não se rendeu, que aos 68 anos descobriu forças que não sabia que tinha, que enfrentou a própria filha para defender sua dignidade, que transformou dor em luta e luta em vitória. Quero que minha história sirva de exemplo para outros idosos. Vocês não são descartáveis. Vocês não são incapazes. Vocês têm direitos, e esses direitos devem ser respeitados. Idade é acúmulo de experiência, não perda de valor. E agora chegamos ao final dessa longa história. Uma história que mudou minha vida completamente e que espero que mude a perspectiva de vocês também. Antes de terminar, quero fazer uma pergunta para vocês que estão ouvindo isso. Se vocês estivessem no meu lugar, teriam tido coragem de fazer o que eu fiz? Teriam enfrentado a própria filha? Teriam aberto mão do sonho de família perfeita em nome da dignidade? Teriam escolhido a solidão honesta em vez da companhia falsa? Ou teriam se conformado com a situação? Aceitado o papel de vítima? Perdoado na esperança de manter a família unida? Porque essa é a escolha que todos nós temos que fazer em algum momento da vida. Aceitar o desrespeito ou lutar pela nossa dignidade. Se vocês chegaram até aqui, é porque algo nessa história tocou vocês. Talvez tenham reconhecido situações similares na família de vocês. Talvez tenham idosos próximos passando por algo parecido. Meu convite é: não se calem. Não finjam que não estão vendo. Não esperem que a situação se resolva sozinha. Se conhecem idosos sendo maltratados, denunciem. Se percebem sinais de golpe familiar, alertem. Se têm condições de ajudar, ajudem. A omissão de vocês pode ser a diferença entre a liberdade e o cativeiro de alguém. Bem, pessoal, essa é minha história. Uma história de traição, luta e, principalmente, de reconquista da dignidade. Sei que foi longa,
Sei que foi pesada, mas era importante contar todos os detalhes para vocês entenderem que situações assim acontecem todos os dias, com famílias que parecem normais, com pessoas que parecem amorosas. Hoje, aos 70 anos, posso dizer que sou uma mulher realizada. Não porque tenho muito dinheiro ou uma família perfeita, mas porque aprendi a me respeitar, porque descobri que posso contar comigo mesma, porque transformei minha dor em propósito. E vocês? O que acham de tudo isso? Deixem nos comentários. Vocês acham que fui justa com a Patrícia? Teriam feito diferente? Conhecem casos similares? E, principalmente, o que aprenderam com essa história? Obrigada por terem me ouvido até aqui. Obrigada por terem me dado a oportunidade de desabafar. Obrigada por fazerem parte da minha jornada de cura. Um abraço de quem aprendeu que nunca é tarde para recomeçar.